Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vou ministrar uma super aula para vocês, uma aula chamada Processo Administrativo. O professor deseja explorar todos os principais assuntos desse tema, processo administrativo. Processo administrativo é um assunto que é muito cobrado em concurso público, em especial das bancas da Fundação Carlos Chagas, do CESP e também da Fundação, da ESAF também gosta muito desse assunto. Ou seja, e além disso, é um assunto base, é um dos primeiros assuntos de administração geral, tá certo? É um assunto que é muito cobrado, muito interessante, e o detalhe, é um assunto fácil. É um assunto que o aluno tem que colocar na cabeça a seguinte estratégia: eu tenho que aprender esse negócio agora. Não posso deixar para depois. Não posso perder pontinho com isso. Bacana? Então vamos lá, processo administrativo. Então, professor, eu fiz a seguinte estratégia. Esse assunto, essa aula, tá certo? Eu não quero fazer uma aula superficial. Eu quero fazer uma aula detalhada, com riqueza de detalhes, com vários exercícios, tanto da banca do CESP, da banca da FCC, questões recentes. Então, o professor organizou essa aula da seguinte forma, preste atenção. Vocês vão ter 5 arquivos disponíveis, que são 5 partes. A primeira é essa aula, que é uma noções gerais, onde, professor, eu quero passar para vocês algumas considerações somente, tá? Algum modelo mental para vocês, para prepará-los para vocês entrarem nas demais. A segunda parte, nós vamos falar de planejamento, que é a parte mais extensa, a parte que realmente costuma ser mais cobrada nas provas de concurso. Organização, terceira parte. A quarta parte vai ser a parte de direção e, finalmente, a parte de controle. Então, é assim que o professor organizou para a gente ministrar esse conteúdo para a galera aí. Valeu? Opa, professor! Vamos lá, né? Então, vamos lá. Primeiro, vamos explicar para vocês. Processo administrativo. Processo administrativo, né? O processo administrativo nasceu na teoria, preste atenção aqui. Isso aqui nasceu na teoria neoclássica da administração. Neoclássica da administração, lá junto com a administração por objetivos, junto com Peter Drucker, tá lá. Só que, quando a gente fala da neoclássica, neo significa novo, do clássico. Lá na teoria clássica, com Fayol, né? Henry Fayol, com Fayol lá, que é as funções administrativas da organização, ele criou o tal do POC3. Tá? Prever, organizar, comandar, coordenar e tem mais um C, comandar, PCO3, né? C3 é P de prever, O de organizar, um C de comandar, outro C de controlar e de coordenar. Pronto, tá aí, 3C. P, prever, O, organizar, 3C, primeiro C, comandar, segundo C, coordenar e o terceiro C, controlar. Então, lá na teoria clássica, não existia o processo administrativo, existia esse processo do Fayol. Na teoria neoclássica, nós tivemos o quê? Um upgrade nisso, um aperfeiçoamento desse processo do PCO3 e se formou o processo administrativo. Pronto. E nesse processo administrativo, nós temos as seguintes funções: planejamento, organização, direção e controle. Caiu na sua prova. Quais são as funções da administração segundo o processo administrativo? Está lá, planejar, organizar, dirigir e controlar. Professor, essa questão é muito simples, mas costuma ser cobrada em prova e você não pode perder esse assunto. Então, o processo administrativo decorre da teoria clássica, né? Professor, e aí? Aí esse cara aqui teve um outro upgrade que ele foi chamado de, olha só, processo organizacional.
No processo organizacional, houve o quê? Uma pequena redistribuição das funções aqui internas que eu vou passar para você. O processo organizacional não é muito cobrado em concurso público. Quem gosta de cobrar processo organizacional é mais a banca do CESP. Mas o aluno tem que saber que o processo organizacional, na minha modesta opinião, ela faz parte do processo administrativo. E teve também mais um upgrade desse processo administrativo, que nós teremos uma aula específica chamada de ciclo PDCA. Ciclo PDCA também passa a ser um processo administrativo, só que esse processo aqui é um processo oriundo lá da qualidade total. Então está aí para vocês um pequeno histórico, isso aqui faz parte da evolução da administração pública, da administração. Pronto, bacana. Professor, e aí, o que eu tenho que fixar no meu mapa mental? Primeira coisa, que o processo administrativo nasceu na teoria neoclássica. E na teoria neoclássica definimos como as funções da administração, sendo função planejamento, função organização, função direção e função controle. Cada etapa desse processo administrativo terão atribuições e tarefas distintas. Ok, pronto. Outra coisa que o aluno tem que saber disso, que o processo administrativo sofreu um pequeno upgrade, né, tá certo, chamado processo organizacional. E quem gosta de cobrar, até hoje, aliás, que eu já ouvi cobrar do processo organizacional, é a banca do CESP, a gente vai falar um pouquinho já sobre isso. E o outro upgrade do processo administrativo, esse mais difundido na administração, chama-se o ciclo PDCA, que esse é da qualidade total, e nós iremos ministrar aulas específicas com esse assunto, com a finalidade de aprofundar. Na administração é assim, o aluno tem que saber o seguinte, o cara para sair bem numa prova de administração, ele tem que ter modelos mentais, senão ele não consegue fazer uma questão, porque normalmente as questões são subjetivas. Exige que o aluno faça um julgamento, um discernimento, um pensamento, e se o aluno não tem um modelo mental sobre o assunto, dificilmente o aluno consegue acertar e vai falar que a questão é difícil, mas não é, gente. A administração é fácil, muito fácil, bacana? Então vamos embora, vamos continuar. Estamos estudando o processo administrativo. Então, por hora, eu quero que vocês saibam que o processo administrativo é formado pelo planejamento, pela organização, direção e controle. Como eu disse no começo da aula, eu falei para vocês o seguinte, que o professor iria ministrar essa aula em 5 partes. Então, estou fazendo essa parte introdutória, inicial. Vamos estudar o segundo bloco, o planejamento, o terceiro, a organização, o quarto, a direção e, finalmente, o controle. Tá? Professor, aqui está o processo organizacional. O processo organizacional, você tem que colocar, tem que ter o seguinte macete. Caiu na prova, processo organizacional, imediatamente você vai ter que pensar, poxa, o cara está querendo me cobrar o assunto processo administrativo. Pronto, acabou. Ok? Processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar. Ponto final. No final dessa aula, você tem que estar com esse cara na cabeça. Processo administrativo, 4, fala aí, vamos lá. Eu tenho que martelar na sua cabeça, cara. Aqui não tem lero-lero, não. Aqui é papo reto. Você tem que sair da aula, você tem que terminar a aula sabendo o assunto, cara. Não tem enrolação, não. Qualquer, isso, primeiro, eu não ouvi, isso. É planejar, organizar, dirigir e controlar, pronto. Desses 4, papo reto com vocês, eu preparei ontem à noite a aula, cara. Peguei questões aí, eu tentei pegar questões de 2013, cara, dos concursos recentes. Das 4 funções, preste atenção, das 4 funções, a função que tem mais sido cobrada, tanto na banca da FCC quanto na banca do CESP, é a função controle. Tá? A função controle. Processo organizacional, você viu na prova, automaticamente você enxerga o quê? Vai enxergar processo administrativo. Só que no processo organizacional, o que aconteceu? Teve 2, 3 caras aí que fizeram uma tese de doutorado, ou defenderam a tese de doutorado, e nessa tese de doutorado diz o quê?
o aperfeiçoamento do processo administrativo. Só que o processo organizacional não é amplamente difundido e aceito na comunidade científica da administração. Então, somente alguns teóricos que utilizam isso. No processo organizacional, isso é importante. Quais são as funções do processo organizacional? Planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. No processo administrativo são quantas funções? 4. Quais são? Planejar, organizar, dirigir e controlar. No processo organizacional são 5. Planejar, direção, comunicação, controlar e avaliação. Ou seja, no processo organizacional, você tem mais 2 novos elementos, que é a comunicação e a avaliação, e você tira aí a função organização, tá? Organização. Então tá aí para vocês o processo organizacional, tá? Isso tem que saber. Professor, e aí, você vai explicar uma aula sobre esse cara aqui? Não há necessidade, né? Por quê? Porque a tarefa de comunicação faz parte da direção no processo administrativo. De avaliação faz parte no processo do controle. Isso aqui é só para concurso que eu estou passando para vocês, e especificamente da banca do CESP, tá certo? E recentemente e ultimamente o CESP parou de cobrar o processo organizacional. Mas como eu disse para vocês no começo, que o professor quer fazer uma aula exaustiva, uma aula detalhada, uma aula de excelência, de que forma que esse assunto cair na prova, você tenha subsídios, elementos e conteúdo suficiente para poder acertar qualquer questão de prova. Bora, professor, vamos continuar. Então nós estamos aqui. O nome da aula chama-se processo administrativo. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Professor, eu gosto de estudar com macetes, porque a partir do macete eu crio um modelo mental. No concurso, ele vai querer saber de você coisas simples. Por exemplo, quais são as principais atividades inerentes da função planejamento? E aí você vai ter que saber. Quais são as principais atribuições, funções, atividades da função organizar? Direção e controle, assim que cai na prova. Então, o processo administrativo é um conjunto das funções administrativas. Professor, quais são as funções administrativas? Função planejar, função organizar, função direção e função controle. Integradas de forma cíclica. Cíclica. Professor, por que você fez uma bolinha na cíclica? Sabe por quê? Porque eu já vi na prova o cara cobrar a cíclica. A, ele colocou o A na frente. Esse A vem lá da origem grega, significa não. Ele está negando, não cíclica. O que é uma coisa cíclica? Significa dizer que o processo administrativo ele é um ciclo constante, termina um ciclo, inicia outro ciclo. Cíclico, ó. Primeiro vai planejar, depois você organiza, você vai dirigir, e essa direção é de acordo com o plano, aqui as pessoas, aqui é a liderança, a direção é a liderança, depois você vai auferir os resultados, controlar, ajustar, padronizar e servir de insumo para planejar novamente. É um processo ciclo, então coloque na cabeça de vocês, o processo administrativo não é um ciclo somente, ele é um processo, ele é contínuo, é uma atividade cíclica da administração. Dinâmica e interativa para o objetivo administrativo. Então está aí para vocês um baita de um conceito. Processo administrativo é um conjunto das funções administrativas que são planejar, organizar, dirigir e controlar, integradas de forma cíclica
dinâmica interativa para um objetivo administrativo. Vou mandar para vocês aqui uma pergunta. Então é o seguinte, é para um objetivo administrativo. Esse objetivo, ele vai ser elaborado, validado em qual função? Função planejar, função organizar, dirigir ou controlar. É simples. Essa função de definir o objetivo está aqui na função planejar. Pronto, ponto final. Uma pergunta que costuma cair em prova, né? Então é o seguinte, o processo administrativo ele é um processo cíclico. Ele não para, não é um único ciclo. E cada ciclo é composto por 4 elementos: planejar, organizar, dirigir e controlar. No processo, vamos lá, no planejar, o que acontece no planejar? No planejar, a organização vai definir aquilo que deseja. Ela vai fazer o seu plano. Vai definir objetivos, analisar a situação atual. O que é analisar a situação atual? Analisar a situação atual nada mais é do que a elaboração do diagnóstico, estimar o futuro, fazer projeções, identificar meios para alcançar os objetivos. São as atividades do planejar. Depois que você planeja, você define exatamente o que você deseja, você vai para a segunda fase, que é organizar. O que é organizar? Você vai organizar a sua estrutura colocada à sua disposição para quê? Para atingir os objetivos previamente definidos na fase planejar. Ou seja, desenhar a estrutura. O que é desenhar a estrutura? A fase do organograma, da estrutura organizacional, da departamentalização. São todas atividades inerentes a organizar. Distribuir o trabalho, ou seja, organizar as tarefas nos cargos, nas funções. Designar pessoas, alocar recursos, ou seja, você vai organizar o seu aparelho, a sua máquina, no sentido de atingir o planejar. Aí nós temos a função dirigir. O que é dirigir? É liderar. Aí é com as pessoas. As pessoas vão liderar outras pessoas de acordo com a organização e com um plano pré-estabelecido, vai atribuir responsabilidades, vai comunicar, vai liderar, vai motivar as pessoas, porque quem alcança os resultados são as pessoas. Então está aqui. Então, principalmente, esse assunto aqui está inerente à gestão de pessoas. E, finalmente, você vai controlar. O controle é para você aferir aquilo que você planejou e aquilo que você atingiu. Você vai definir padrões, você vai monitorar o desempenho, comparar resultados com previsões, corrigir falhas. E o controle também vai servir de insumo para se fazer novo planejamento. Então, pronto, em poucos minutos o professor passou os principais produtos de cada uma dessas funções: planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Processo administrativo, cara. Então nós temos aqui 4. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Tem uma coisa aqui que é importante o aluno saber: níveis de atuação. Níveis de atuação. Professor, o que vem a ser esses níveis de atuação? Vou explicar para vocês. Preste atenção. Preste atenção. Nas organizações existem somente 2 pessoas. 2 grupos de pessoas. Prestem atenção. Nas organizações, tanto organizações públicas quanto privadas, existem somente 2 tipos de pessoas. Existe o tipo de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que administram e você tem um outro tipo de pessoas bem maior que não administram. Essas pessoas fazem o que, prof? Essas pessoas
executam. Está aqui. Executam. E o cara que administra, ele vai ter as funções de planejar, a função de organizar, a função de dirigir e a função de controlar. Por isso que fala que na administração, o cara que planeja não executa e o cara que executa não planeja. Por quê? Porque as atividades de planejar, organizar, dirigir e controlar fazem parte do bloco da pirâmide. O cara que está aqui, ele só vai executar aquilo que já foi planejado, aquilo que já foi organizado, ele vai receber ordens, né, da direção e ele vai controlar somente aquilo dos seus padrões de trabalho. Então nós temos dois grupos de pessoas. E nesse cara que fala que administra, nós temos 3 níveis de administração. Nós temos o primeiro nível de administração chamado de estratégico ou institucional, é o topo. Tá? O topo é a cúpula. E nessa cúpula eles vão elaborar as atividades de planejar, de organizar, de dirigir e controlar. Aí nós temos o meio de campo. O meio de campo é chamado de nível tático. O nível tático tem a responsabilidade de fazer a interligação dos objetivos estratégicos da diretoria para o cara que está na operação. Nível operacional. Aí, nível operacional. O nível operacional tem a responsabilidade de direta, tete a tete com o nível de execução. Esses caras se administram a grande força de trabalho, são responsáveis. Então ele faz o quê? A interligação. Então na administração, quem administra tem quais funções? Planejar, organizar, controlar e dirigir. De novo, planejar, organizar, dirigir e controlar. Quem faz isso? O cara que está no estratégico, o cara que está no tático, o cara que está no operacional. E o que está na execução, o cara vai só executar. Professor, qual que é o nome do cara que está no estratégico? O nome do cara que está no estratégico é o cara chamado de diretor. Tá? A função dele é enxergar a organização como um todo. Professor, o tático é o tal do gerente. Gerente de RH, gerente de produção, gerente administrativo, gerente de contábil, financeiro, assim por diante. E o operacional? O operacional é chamado o cara do supervisor. Na administração moderna, lembrem-se, quem planeja não executa. Quem executa não planeja. Cada um no seu lugar. Quem planeja é o diretor dentro da sua área de abrangência do estratégico. Quem planeja? O gerente dentro do seu departamento. Quem planeja? O supervisor dentro da área de operação. O cara está direto aqui na execução, dando ordens diretamente na execução. Então está aqui para vocês uma boa visão da organização, como que são as organizações. Tá aí. E aí, professor? E aí a gente vai explicar para vocês. Tá? Então você já sabe, quem administra não executa, né? O cara executa. Aqui é o executor, né? Tá aqui, né? Isso aqui é uma teoria consagrada, viu, gente? Isso aqui é uma teoria para você que está fazendo concurso público, que você tira da cabeça questionamentos contra isso aqui. Você vai ganhar mais com isso, tá? Nosso método aqui é um método pragmático. E aí, professor? E aí, vou voltar aqui, processo administrativo. Então, nós temos aqui níveis de atuação. Nós temos aqui 3 níveis. Institucional, que é também um estratégico, não é isso? Intermediário, o tático. Então anotem aqui, ó, institucional, estratégico, intermediário, tático, e nós temos aqui o de supervisão, que é operacional. Então o que acontece?
O examinador vai falar assim para vocês: planejamento e alocação de recursos é uma atividade de planejamento? Positivo. Só que essa atividade de planejamento que está aqui, o examinador vai falar para vocês que isso aqui é uma atividade inerente ao nível operacional. Está errado, porque no nível operacional planeja, sim, mas qual que é o plano dos caras? Planos operacionais de ação cotidianas, no dia a dia. Isso aqui é do intermediário e do institucional. Planejamento estratégico, determinação de objetivos organizacionais. Cai muito o cara falar que o planejamento estratégico é de responsabilidade do tático. Não, não é do tático. O tático é departamental. É localizado. Então, moral da história, vocês vão ter que fazer essa leitura em casa. É claro que a gente vai ter uma aula de planejamento, a gente vai fazer essas interligações de organização, direção e controle. Tá? Mas, já formando o modelo mental, vocês vão ter que saber o seguinte: esse carinha aqui, que está aqui da organização, é atribuição do nível operacional. E assim por diante. Bacana? Fechou? Pronto. Então aí, estudando para concurso é assim, cara. Pronto. Tá. Então tá aí. Agora eu vou me dedicar os últimos minutos da aula para a gente abordar a palavra chamada processo. Processo. O nome da aula, dessa super aula, que eu dividi ela em 5 partes, nós estamos finalizando a primeira parte, chama-se processo administrativo. Agora vamos concentrar nessa palavra processo. Trouxe aqui um conceito, cara, muito importante, o Davenport. Para quem não conhece o Davenport é um cara, é o chamado pai da reengenharia. Tá? Uma ferramenta da administração que a gente vai estudar a reengenharia lá na aula de qualidade total. Processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar um produto especificado para determinado cliente ou mercado. Uma ordenação específica das atividades de trabalho, no tempo e no espaço, com um começo, um fim, inputs, entradas de insumos, outputs, saídas, produtos, serviços, claramente identificados a uma estrutura para ação, ou seja, agregar um valor. Então, o processo administrativo deve sempre produzir um resultado, resultar um produto. Tem que agregar valor à organização. Um processo é simplesmente um conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar um conjunto especificado para determinado cliente ou mercado. Então, isso é o processo administrativo. Tá certo? Bacana? Ok? Isso aí. Então, a primeira parte da aula, nós acabamos de passar o conceito para vocês, né? Eu gostaria de fazer um encerramento. Dica de hoje, né? Constrói tu mesmo tua vida. Constrói tu mesmo tua vida. Não permitas que opiniões e erros alheios te conduzam ao fracasso. Não permitas que opiniões e erros alheios te conduzam ao fracasso. Ok? Forte abraço e até outra parte da aula do processo administrativo. Tchau, tchau.